Marcos, Victor e Amelia são os 3 anciões originais de Anjos da Noite. Eles têm esse título não somente por serem os mais antigos, também por serem aqueles que governariam os vampiros por mais de 1500 anos. Porém, a relação entre eles e os conflitos que já passaram juntos tiveram um grande peso nos 3, fazendo com que grandes problemas e intrigas nascessem entre os vampiros mais poderosos de todos os tempos. Este conflito político e moral que vemos no vídeo de hoje. Olá, imortais! Antes de acordarmos o Victor e falarmos sobre o traidor do Kraven, gostaria de agradecer a todos por todo o apoio dado até o momento. Este será o primeiro vídeo que gravo depois dos 1000 inscritos e só tenho a agradecer a todos vocês pelo apoio, por tudo aí até o momento. Essa comunidade crescendo cada vez mais e mais legal. Só de praxe, então, não esqueça de dar aquele like, comentário, se inscrever no canal, ativar o sininho. Se quiser se tornar membro, é isso aí. Tá tendo shorts, tá tendo vídeo, tá tendo enquete. Não terá live por enquanto, mas no futuro aí aguarda. E aí você me diz, então, qual é o seu ancião original favorito e me diz, então, por que é o Victor. Mentira, o pessoal vai buscar a Amelia e alguns vão gostar mais do Marco. O pessoal gosta bastante do Marco. O mundo de Anjos da Noite é um que, para entendermos por completo, precisamos algumas vezes pegar informações em ordem não cronológica ou pequenos trechos em diferentes partes dos filmes, além de tentar entender um pouco mais as ações e motivações dos personagens que às vezes não ficam nem um pouco claras se não entendermos os personagens. Aqui teremos um confronto dentro de uma tríade que na verdade não são iguais entre si, em todos os quesitos, e cada um é movido por ideais muito diferentes e ainda que não totalmente antagonísticos. O poder sobre os vampiros seria algo que tornaria as ambições de todos muito mais simples. Para entendermos melhor todo este processo, vamos ver brevemente sobre todos. Aqui eu não contarei a história inteira, completinha, pois cada um deles já tem um vídeo dedicado para si, e também com a maioria dos personagens citados ou mencionados ou que apareceram em algum momento do vídeo. Aqui o foco é falar o conflito político entre os anciões. Já que tudo ficou claro, vamos entender a fonte de tudo. Marcos é um dos primeiros filhos de Alexander Corvinus, o pai de todos os imortais. Ele, seu irmão gêmeo William e seu progenitor seriam os 3 primeiros imortais. Tudo isso somente é possível devido a uma anomalia genética do Alexander. Uma vez um mortal, a sua aldeia foi vítima de uma praga que devastou a todos. Porém, quando essa doença entra em contato com seus genes diferenciados, o torna imortal. E esta é uma característica passada para seus filhos, de forma dormente ou ativa. É uma teoria minha que a mistura com os genes da mãe Helena mudaram um pouco todo o sistema, a tal ponto de dar entrada às outras infecções ou mutações. Seria para mim o único meio de justificar como Alexander nunca sofreu outras modificações em mais de 1700 anos de idade. Voltando ao ponto. William foi transformado no primeiro dos lobisomens quando os irmãos estavam explorando uma floresta à noite e Marcos foi salvo da mordida pelo seu gêmeo. William logo se transforma e começa a causar um grande caos por toda a Hungria e regiões próximas e quem sabe até mesmo em toda a Europa. Algum tempo depois, Marcos surge como o primeiro dos vampiros e sai em uma cruzada para dar um basta na situação do seu irmão. Como surgiu então todos os vampiros de Anjos da Noite? Foi através do Marcos. Ele é o primeiro dos vampiros, vampiro original. E fica meio besta porque ele aparece do nada como vampiro. Tem toda uma história de como o William é feito, mas o Marcos simplesmente aparece como vampiro. Fazer o quê? Isso conforme as novelizações. Quando passamos por eventos traumáticos próximos a nós, é normal que tenhamos algum tipo de sentimento de culpa, ainda que na maioria das vezes não temos nenhuma, seja do falecimento de algum ente querido a alguma doença com alguém próximo. O sentimento que nós poderíamos ter feito algo, a ideia que algo poderia ter acontecido, que alguma ação ou conversa teria a chance de ter parado todo o problema, mas que na verdade, na realidade, coisas acontecem e que a culpa que muitas vezes carregamos não é nossa.
E é este exato caso aqui com Marcus. Por toda a sua existência, ele carregaria o peso daquela noite. Se ele tivesse ficado mais atento, se derrotasse o lobo antes, se pudesse ter evitado a mordida, tudo isso poderia ter sido evitado. E este sentimento seria um dia a sua ruína. Essa guerra que aconteceria na família Corvinus envolveria muito mais do que aqueles ligados pelo sangue direto, uma vez que William quanto Marcus seriam capazes de infectar outros seres humanos com a sua versão do strain. Na parte dos vampiros, 2 foram escolhidos diretamente pelo primeiro para se tornarem generais entre as criaturas da noite. Victor, um nobre com grande quantidade de exércitos, e Amelia, uma formidável guerreira. E é destes 2 que todos os outros vampiros surgiram. O motivo que apenas 2 deles foram feitos nunca foi mencionado diretamente. Talvez fosse uma questão de confiança, ou que foram estes 2 que conseguiram sobreviver ao processo. Tendo em vista que, entre Lycans e vampiros, é sabido que poucos humanos seriam capazes de virar essas espécies. Os corpos não aguentariam. Existe uma possibilidade que o strain de Marcus tivesse de alguma particularidade que ainda menos humanos pudessem ser transformados, pois da tal que ser teria o total inverso. Todos ou a maioria dos mordidos por William se transformam em lobisomens e logo podem se procriar de várias formas e causar ainda mais destruição, o que demonstra um total oposto entre os irmãos. Ao final do dia, o que importa é que nós temos apenas mais 2 anciões. Esta é a anciã mais adorada por todos os fãs, porém, uma daquelas que temos poucas informações sobre algumas partes da vida. Ainda assim, podemos teorizar algumas coisas. Ela deve ser uma nobre da Hungria que, por algum motivo, tinha também interesses e habilidades na arte do combate. E seja por suas habilidades, riquezas ou algo assim, ela é a segunda filha de Marcus, se tornando uma parte fundamental do combate contra o primeiro dos lobisomens. Ela tinha um meio diferente de organizar as suas tropas, o que causava grande fidelidade entre seus subalternos. Existe uma teoria um tanto por fora e também vinda de um livro não canônico que Amelia seria inspirada na Condessa de Sangue, a Elizabeth Bathory. A pronúncia pegando em inglês, tá gente? Eu não sei falar húngaro ou romeno. Menos ainda, que tem ficado bastante famosa devido à sua aparição em Castlevania. Se quiserem um vídeo sobre a Condessa de Sangue ou sobre um comparativo com teorizar sobre entre as duas aqui, deixem nos meus comentários. Do outro lado temos Victor, seu primeiro filho de Marcus e também aquele que seria o responsável diretamente ou indiretamente de muitos dos ocorridos em toda a franquia. Nascido um nobre da mesma região, foi um guerreiro com grandes inclinações para ter um punho de ferro e crueldade. Ele estaria de cama prestes a fazer a passagem quando Marcus fez a proposta que ele não poderia recusar. Conforme o tempo, ele desenvolveu todos os exércitos vampiros e muitas das suas leis. Só que mais importante, ele se tornou cada vez mais ganancioso, ao mesmo tempo que via os vampiros como uma raça melhor, como se tivesse direito sobre os outros. Toda essa sede de poder e de controle sobre tudo e todos e a sua visão fechada sobre as espécies influenciaria a sociedade dos seres da noite até mesmo muito tempo depois da sua destruição e possivelmente ainda durará muito. Com o ciclo de anciões formados e centenas de vampiros sendo transformados por Victor e Amelia, toda a estrutura dos vampiros é estabelecida neste momento. 2 grandes instituições seriam formadas, a primeira dos Mercadores da Morte e os anciões, dos quais serviriam como governantes ditatoriais ou quase totalmente ditatoriais, sendo que qualquer ordem vinda deles é a lei entre todos. Já os mercadores são os soldados dos vampiros. Uma coisa que temos que tomar cuidado é que nem todos são extremamente poderosos, mas sim são aqueles que combatem os inimigos dos vampiros em todos os níveis, que seja quem for. Tudo isso acontece no século V, na região onde seria a Hungria, Romênia, Sérvia e possivelmente outros. Na época, Marcus se usou do misticismo dos vampiros para enganar Victor e Amelia. Disse que se ele fosse para o além, todos os outros vampiros o acompanhariam para a cova. Eu desconfio que isso
ele já tinha feito por ter visto que Victor seria alguém muito ganancioso e difícil de controlar, faz para tentar garantir o seu posto de vampiro mais importante, o que não aconteceria por tanto tempo. A caça por William dura mais de 600 anos e duraria ainda mais se não fosse pela traição dos dois filhos do primeiro dos vampiros. Os dois fizeram um acordo entre eles, e como seriam ambos que seguravam um poder militar e carismático entre todos os seres da noite, também colocaram todos os outros vampiros contra o seu criador. Em uma noite de caçada, eles começaram a queimar os restos quando começam a se transformar. Porém, ao lado, eles encontram William, que estava sendo atacado por diversos mercadores. Marcus tenta reprimir as tropas, porém, o golpe de poder é demonstrado e ele entende que estava em minoria e que toda a história estava sendo colocada contra a parede, ou ainda pior, estava sendo deixado de lado. Os mercadores e outros vampiros, pelo visto, não têm certeza de quem realmente é o primeiro ou até mesmo qual a relação entre eles, tendo em vista principalmente o que aconteceria no futuro. William é aprisionado de forma permanente e a vida dos vampiros continuaria. Este confronto mais do que mexeu com toda a estrutura de poder deles, se podemos dizer que o efeito do evento como um todo ecoaria para toda a eternidade na sociedade dos vampiros. Amelia criou um amor por sua espécie. Parece que toda a tragédia e feiura da guerra a fez abraçar o seu lado mais emocional e começou a ver os seus iguais com um grande afeto, sendo, até os tempos modernos, a vampira mais amada e com um grande legado. Victor já se afundaria ainda mais em toda a sua perseguição de poder. Ele vai tentar controlar todos os aspectos dos vampiros e impor os seus ideais a todos, chegando ao caso de apagar a história antiga, deixando no escuro algumas coisas e ficando em casos no mesmo nível de seu criador e aplicando o vampirismo como se fosse a coisa mais pura entre todas. Já Marcus é uma coisa um tanto mais complexa, tendo ainda a mesma culpa não curada. O seu irmão foi capturado e mantido como uma besta em uma prisão impossível de se escapar. Aqueles que um dia lhe foram fiéis o traíram de forma gigante. O seu estado mental parece não ser bom, por isso também possivelmente se permitiu ser deixado de lado cada vez mais, conforme as eras. Porém, a sua insanidade seria algo explosivo. Com 3 vampiros tão poderosos e com a ligação eterna entre eles, uma vez que Victor e Amelia possivelmente acreditaram na mentira de Marcus, e os 2 filhos faziam um equilíbrio de poder onde eles não poderiam se livrar um do outro sem grandes problemas devido a isso, e se tornando totalmente diferentes, encontraram um sistema para que todos fossem os governantes dos vampiros ao mesmo tempo. Fizeram então The Chain, ou a corrente, e este é um processo que 2 dos anciões dormiriam enquanto um deles governaria. Cada reinado duraria 100 anos, então seriam 200 anos dormindo para 100 anos governando. Eles ficariam a par de todas as informações e possivelmente de como usar os avanços tecnológicos pelo ritual de passagem, que é quando um deles concentraria todas as memórias de 100 anos de vida em seu sangue para o próximo, sendo então um uso muito inteligente de toda a ideia de conseguir memórias pelo líquido. Olha, eu raramente falo sobre a The Chain, mas eu tenho que dizer que eu acho todo o processo uma das coisas mais burras que eu já vi desse filme. É muita parte, você ficar 100 anos parado, 200 anos parado e ficar dos 100 anos governando. Você perde totalmente o rumo. E a gente tem que ver que os vampiros, eles têm esse sistema. O vampiro mais velho vai ser o Marcus, que vai ter em torno dos 1600 anos. Beleza, então põe 1600, com 600 anos de guerra, 1000 anos de sistema. Eles passaram mais tempo dormindo do que qualquer outra coisa. É um sistema muito tapado deles, desculpa. Não faz sentido dar chances para vários golpes políticos. Eu acho que, para seguir realmente a lógica do mundo, o Victor tinha tratado algum tipo de golpe de governo há muito tempo atrás, ao menos que ele acreditasse ainda na mentira do Marcus, o que pode ou não ser verdade. Claro que isso deixava um bom tempo para eles trabalharem em seus objetivos, como a Amelia de fundar outros covens com ideias bem diferentes e espalhar um tipo bem diferente de vampirismo baseado no amor por mais lugares da Europa e possivelmente fora dela. Victor continuou a cravar as suas garras em pilhas de recursos e influência, tudo enquanto a sua figura se tornava tão essencial quanto a de Marco, e às vezes alguns vampiros o reverenciavam como o vampiro mais forte de todos.
E Marcus tentava ainda ser importante, mas a sua influência se perdia com o tempo. Para deixar tudo ainda mais em controle, é criado um conselho de vampiros. Este seria um intermediário entre os anciões e os demais, e quem sabe um pouco mais justo. Porém, controle sobre este grupo e os regentes viram outro jogo político. Neste mesmo esquema, eles ganham, ou pelo menos acham, que derrotam Lucian e sua horda de Lycans, seguem para as eras modernas, onde em um pequeno tempo, todos teriam o seu fim. O que acontece com os anciões é algo trágico e um tanto poético, como diria... vocês sabem quem. Todos têm os seus fins de uma forma ou de outra com ligações com seus grandes ideais de vida. A Miriam é a primeira a ir para o além, se é que isso existe em Underworld. Enquanto ela voltava para a sede dos vampiros, o seu trem é emboscado por Lycans. Eles têm alguns seguranças, mas não o suficiente. Ela é finalizada e o sangue drenado para ser feito um híbrido. A ideia é, esse híbrido seria o filho nunca nascido de Lucian e uma representação do amor que ele tinha por Sonya. Victor se vai possivelmente uma mesma, onde, depois de conseguir controlar o híbrido com um grande esforço, está prestes a terminar com todos os planos de seu inimigo mais antigo, quando recebe um golpe fatal de sua amada filha, Selene. A poeticidade aqui é que ela foi a vítima por séculos de suas mentiras e manipulações para se manter no poder. E finalmente Marcus, que se torna um híbrido e quando faz todos aqueles sentimentos guardados de culpa pelo seu irmão de ser jogado de lado, tornam a sua grande obsessão, sendo que quando ele se liberta, pensa em apenas se tornar um deus para os mortais e libertar o seu irmão. Isso se dá pois a parte dos genes que se entram nele, de Lycan, tem a ideia, tem parcialmente o seu DNA da raiva, ou seja, é uma doença que entra, por isso que os Lycans eles são mais agressivos, por causa dessa raiva que passa devido ao William. E aí quando vê esse gene Lycan nele, ele espufeteou de vez. Felizmente é detido por Selene e Michael. Independentemente de como se portam ou qual seria a sua intenção, os anciões representavam toda a hierarquia antiga, os moldes velhos, em um meio antiquado de se pensar e de se portar. Apesar do fim deles em eras modernas, muitas das coisas e pensamentos entre todos os vampiros pareciam estar parados 5 séculos ou mais no passado. Só que com isso também vem toda a segurança de uma grande estrutura, pois eles, ao tentarem se tornarem mais influentes, acabavam por fazer grandes avanços em segurança, alimentação, privacidade, conforto, entre outros aspectos importantes para todos os vampiros, criando por muito tempo algum tipo de utopia para a maioria dos seres da noite, ainda que mantivessem uma grande força de mercadores para caçar os dissonantes de Lucian e outras ameaças. E como eles se vão em grande proximidade, a cidade dos vampiros não tem tempo para se ajustar, e em conjunto os humanos descobrem sobre as raças imortais logo em seguida, que se joga um processo muito mais longo do purgo. Então, eles seriam a base para toda a estrutura, ainda que arcaica, evoluindo como uma lesma, eram o que segurava todos os vampiros unidos na sua posição de poder. É isso aí, meu povo, muito obrigado por tudo. Esse é um tema já que eu queria fazer um bom tempo. Quando todo o canal começou, eu sempre quis fazer esses vídeos interpretando essas coisas sobre os anciões, sobre tudo, mas eu sempre achei que eu precisava fazer primeiros vídeos solo deles. Porque como é que eu vou contar a história deles se as pessoas não conhecem a história? Agora, se eu tô aqui falando... pra você fala, pô, agora que eu vi essa história desses três que eles representam, eu posso ver a história deles? E você pode. Então tem aí o vídeo da Milha, do Victor, do Marcus, da Selene, do Michael. Todo mundo que eu falei aqui vai ter um vídeo. Então é uma coisa que eu achava que eu precisava fazer. Eu achava não, eu ainda acho. Eu acho que pra fazer história desse tipo de coisa eu preciso ter vídeo sobre o assunto. Vai ter uma exceção ou outra no meio do caminho, porque são personagens ou muito pequenos ou que eu sei que não vai bater tanto assim em audiência, que é uma coisa que tem que me preocupar a partir de agora. Mais de 1000 inscritos, então meio que o negócio começa a ficar um tanto mais sério, não profissional, mas um pouco mais sério de teoricamente, eu não posso mais ficar flopando tantos vídeos assim, porque fica feio pro meu algoritmo. Mas falando em algoritmo, você quer me ajudar no algoritmo mesmo? Dá o like, dá o comentário, chega assim, Douglas, você é legal. Sei lá, põe qualquer coisa aí no algoritmo, respeitosa, é claro. Se for desrespeitoso, eu vou te zoar, eu vou ser ignorantão com você, como sempre.
Mas se for respeitoso ou respeitosa, beleza? E aí, só segue aí, comentário, compartilha. Gente, compartilha esse vídeo, por favor. Compartilha todos os vídeos do canal, mas esse aqui é em questão, tá bom? Muitíssimo obrigado a todo mundo novamente. Fiquem então aí com o vídeo do Victor, ou da Amília, ou do Marcos, beleza?